Olá, sétimo ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, no módulo 1, tá bom? Está aparecendo aí na apresentação para vocês, tá? Então vamos lá. Nesta unidade, né? Nesta folha é apresentado o capítulo 1, a unidade 1, e vai falar da tradição e identidade dos indígenas, tá? Como a gente sabe, é o primeiro povo, é o povo que habitou o Brasil antes dos portugueses chegarem, né? Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Ou seja, já estavam aqui lá em 1550, quando os portugueses chegaram, tá? Então a gente sabe que há uma influência cultural desse povo, né, até os nossos dias atuais, na nossa cultura, nas nossas vivências, nas nossas palavras, algumas palavras que nós usamos, né, que vem lá do tupi, tá bom? Então a gente vai ver como esse povo ajudou a formar a nossa cultura. E a gente vai falar a respeito das lendas, tá? E é muito interessante porque a lenda, ela tem essa contribuição na nossa cultura, no nosso folclore, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na apresentação para vocês. Aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas a lenda, ela tem um objetivo, né? Que é trazer uma explicação para um fenômeno que acontece na natureza ou para a criação de algum elemento da natureza. Então a lenda, ela sempre vai buscar explicar a lua, por que da lua? O sol, por que tem o dia, por que tem a noite? E através de lendas, esse povo, ele busca explicar essa formação, a origem das coisas. Tá? Isso é muito interessante. Então a gente vê que são diferentes povos que criaram diferentes explicações para o surgimento do Sol, da Lua, das estrelas, dos animais e de outros elementos que fazem parte do nosso cotidiano, tá? do universo de uma forma geral. Então, o que a gente pode falar também é a respeito da formação cultural desse povo. E essas lendas são passadas de geração para geração de uma forma oral. Tá? Então, no primeiro momento, esse povo ele passa de uma forma oral, falada, né, uns para os outros. Então, vamos conhecer a lenda do Irapuru, tá? Você sabe que lenda é essa? Que animal é esse? Já tem aqui, né, um desenhozinho. Deixa eu aproximar. Então, vamos conhecer a lenda do Irapuru, tá? Deixa eu levantar um pouquinho aqui para você. Isso. Ó. Em uma tribo no interior da floresta amazônica, havia um jovem indígena que tocava flauta de uma forma magnífica. Diversas indígenas da tribo, né, diversas meninas, sonhavam em se casar com um jovem e talentoso flautista, também conhecido como catuboré, que significa a flauta mágica. Mas a escolhida por Catuboré foi Mainá, com quem iria se casar na primavera, quando as flores desabrochariam e encheriam a floresta de belas cores. Alguns dias antes do casamento, Catuboré saiu para pescar em um lago que ficava bem longe da sua aldeia. E para a preocupação de Mainá e do resto da tribo, o jovem não voltou ao final do dia. Todos na aldeia passaram a noite apreensivos, perguntando-se o que poderia ter acontecido com ele. No outro dia, logo ao amanhecer, a tribo saiu em busca do desaparecido, procurando-o por toda a floresta. Não muito longe do lago em que tinha ido pescar, encontraram Catuboré caído aos pés de uma árvore.
já sem vida, picado por uma cobra venenosa. A tribo resolveu enterrar o rapaz ali mesmo, embaixo da árvore onde fora encontrado. Todos ficaram muito tristes, pois gostavam muito do rapaz e de sua música, mas quem mais sofreu foi Mainá, que amava muito Catuboré. Sempre que sentia saudades de Catuboré, Mainá ia até a árvore para chorar, a árvore onde Catuboré morreu. Com o tempo, a alma do jovem sentiu compaixão pelo sofrimento de sua amada, que parecia não diminuir. Foi então que ele pediu a Tupã, né, o rei dos deuses dos indígenas, que o transformasse em uma ave, para que pudesse cantar para ela e acalmar a sua tristeza. Tupã, também apiedado de Mainá, atendeu aos clamores de Catuboré e o transformou no pirarucu, um pequeno pássaro, feio de aparência, mas com um belo canto que lembrava a flauta do jovem. E ouvindo o canto do Irapuru, Maria lembrou-se de seu amado e sua alma se acalmou. Ainda hoje, na floresta amazônica, é possível ouvir o canto do Irapuru. Quando isso ocorre, o coração de todos os outros seres da mata se enche de amor e eles se calam para ouvir a linda melodia do Irapuru, confortando Mainá. Então, essa é a história do jovem, e que está explicando a origem de um elemento da natureza, que é o pássaro, né? O Irapuru, tá bom? E é uma história muito bonita, né? Porque você vê que são dois jovens apaixonados, e esse jovem morre e a sua namorada fica em prantos, ela quer, né, não consegue ser confortada de maneira alguma, e esse jovem ele pede para virar a sua alma, né, para virar um pássaro para poder confortar a sua amada e todos que gostavam dele na tribo. Vamos aqui à interpretação do texto. Essa lenda, né, como eu disse, a lenda tem a finalidade de explicar algo, algum fenômeno da natureza, algum elemento. Ela explica qual a origem, né? A origem de que elemento da natureza? É o pássaro, o irapuru, tá? O que você imaginou que a lenda fosse contar é semelhante ao que foi narrado? Aí a gente tem que parar um pouquinho, porque a gente viu lá o título, né? A lenda do Irapuru. Então, se é uma lenda, a gente, e a professora já havia explicado antes, né, que tem esse objetivo de explicar um fenômeno, um elemento da natureza, então a gente já podia esperar por isso, tá? Quais foram suas primeiras impressões? É uma lenda muito bonita, né, por narrar, por contar a história de jovens apaixonados, que mesmo depois da morte é como se a morte não fosse empecilho para que eles continuassem se amando, né? A gente sabe que a lenda, né, ela é um, um texto, um tipo de trabalha com texto narrativo. Então tem como foco, como objetivo contar uma história. Então dessas formas a gente vai ver que tem uma estrutura da narrativa, né, que é uma situação inicial onde eu tenho um jovem, uma paz inicial. Era uma tribo onde todos viviam bem, o jovem tocava sua flauta e todos gostavam, né? Depois vem o conflito. O que é o conflito na narrativa? Vai quebrar essa paz inicial. Esse jovem inventa de pescar lá longe, logo perto do seu casamento. E o que acontece, né? Eu tenho um clima que é um momento de maior tensão, ele some, a tribo vai em sua busca, né? E o encontra morto. Então essa jovem, ela passa a ser muito triste, ela não consegue se consolar. E no fim, né, o final da narrativa é que esse jovem é transformado em um pássaro para a sua amada, para poder cantar para a sua amada. Tá bom?
Outros elementos são o personagem, o narrador, o tempo, tá? Tudo isso a gente vai ver aqui dando continuidade à interpretação do texto, tá bom? Então, quem são os personagens dessa lenda? Primeiro, ele é um jovem, né? Ele é um homem, é o Catuburé. Depois, ele é transformado em pássaro, né? Que é o Irapuru, não é verdade? E a Mainá também. Então, esses são os personagens principais, tá? Aí depois fala assim, qual é o personagem principal? Claro que é o Catuboré, né? Porque ele que dá o nome da lenda, é a lenda do Irapuru, tá bom? Aqui é muito interessante porque a gente vai ver, vai relembrar as características do narrador personagem e do narrador observador. O narrador personagem é aquele que conta e participa da história. Então eu tenho verbos na primeira pessoa. Ele poderia falar, eu tocava flautas, as meninas eram apaixonadas por mim, eu vivia na floresta amazônica, mas não foi assim, tá? Nessa lenda eu tenho um narrador observador, que é aquele que apenas conta a história, ele não participa da história em momento nenhum, tá? Tanto que lá no primeiro parágrafo ele diz assim: em uma tribo no interior da Amazônia, da floresta amazônica, havia um jovem indígena que tocava flauta de forma magnífica. Então, já nesse primeiro momento, a gente percebe que é um narrador observador, ele apenas conta essa história, tá bom? Copie um trecho que justifique sua resposta à questão anterior. Então, eu posso pegar esse trecho do primeiro parágrafo, tá? Lembrando que eu vou colocar entre aspas. Porque nas lendas é comum o emprego desse tipo de narrador, não um narrador que vivenciou, e sim um narrador personagem, tá? É muito interessante porque esse narrador não foi o que viveu, mas é um narrador que dá voz ao povo, para que esse povo possa continuar contando a sua história, tá bom? Então vamos lá. Interessante, contando a história de geração para geração. É uma história que não para, que não acaba. Ela sempre vai ser transmitida dessa forma, tá? Onde se passa a história narrada? Já no início, a gente tem a indicação numa tribo no interior da floresta amazônica, tá? E é muito interessante a gente ver essa formação da nossa cultura, essa valorização, né? Eu tenho séries hoje que trabalham justamente com Curupira, Paiara, e isso resgata e valoriza a nossa cultura. Então é importante falar mais uma vez, tá? Aqui, ó, mais um elemento dessa narrativa. É possível saber quando se passa essa história? Tem uma data precisa? Não. Então, não tem uma passagem determinada, uma indicação exata do tempo, tá? Não tem uma data, 25 de agosto de 1960. Não, não tem. Então, não posso falar que esse tempo é determinado. O que a gente vai ver até na questão a seguir é indicação de passagem de tempo. Até para a gente entender quantos dias se passaram, ele ficou sumido, não ficou, tá bom? Ó, alguns dias antes do casamento, tá? Já é uma expressão que indica a passagem de tempo, então pode sublinhar. Catuboré saiu para pescar em um lago que ficava bem longe de sua aldeia, e para a preocupação de Mainá e do resto da tribo, o jovem não voltou ao final do dia, outro indicador de tempo. Todos na aldeia passaram a noite apreensivos. A noite, para entender quanto tempo ele ficou desaparecido, tá? Qual a importância dessas expressões em uma narrativa, como a lenda que você leu?
Elas marcam a passagem. Vamos lá? Elas marcam a passagem do tempo, tá? Essas expressões auxiliam, levam o leitor a entender a sucessão dos acontecimentos. Aconteceu isso, depois isso, tá? Para que ele compreenda melhor a história. Aqui no caso é interessante porque a gente vai ver uma justificativa da preocupação da Mainá. Passou um dia, passou uma noite, por isso que ela ficou tão preocupada, tá bom? Eu vou deixar que vocês façam o número 5 e na próxima aula eu irei corrigi-lo, tá? Façam o número 5, 6 e 7. No próximo vídeo eu corrijo com vocês, ok? Eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.